Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. Pessoal, hoje na nossa terceira aula, né, da disciplina de gestão de projetos, vou passar para vocês um resuminho referente à nossas aula 1 e 2. Haja vista, né, que o tempo está passando aí, a gente precisa, né, manter nosso foco no nosso ensino, né, nos nossos estudos. Na aula que vem, irei fazer a revisão da aula 3 e aula 4, tá? E hoje, no final dessa revisão, vai ter a correção da aula atividade 2 de vocês, que seria a aula passada. Tá bom, pessoal? E assim, a semana que vem a gente termina, né? Essa disciplina de gestão de projetos e na próxima semana a nossa prova, tá? Vamos lá, então. Aula 1. O que foi falado sobre a aula 1? Conceitos gerais sobre gestão de projetos. O que é um projeto? É um conjunto de atividades temporárias realizadas em um grupo destinadas a produzir um produto, serviço ou resultados únicos. É temporário no sentido de que tem um início e fim definidos no tempo. Tem escopo e recursos definidos. O que é escopo, gente? É objetivos do projeto. O que são, então, projetos e processos? Eles são bem semelhantes, pois são executados por pessoas, restrito a recursos limitados, são planejados, executados e controlados. Mas qual é a diferenciação deles? Projetos, ele tem um início, um meio e um fim. Ele é único, ele é exclusivo, é algo inovador. Tá? Você tem um processo, você tem todas as etapas, as metodologias que precisa seguir para a sua execução, para o seu bom êxito. Já o processo, após o projeto finalizado, ele vai se tornar o quê? Um processo, né? Que são atividades repetidas e contínuas. Lá no nosso trabalho, se nós pararmos para pensar, né? Nós todos os dias temos que ir lá, ligar o computador, né? Nós temos toda aquela demanda diária que é sempre mais ou menos a mesma coisa, não é? Então, isso é um processo. Quando há algo novo que é implantado lá na nossa organização, sendo no órgão privado ou órgão público, é um projeto, porque ele vai ter um início, um meio e um fim, e ele é inovador, né? Ele nunca aconteceu, ele vai acontecer pela primeira vez. Após isso, ele vira um processo. Então, pessoal, as áreas de conhecimento de um projeto que precisa ser integradas. O que são? Quais são? Escopo, né, que é os objetivos, é o primeiro passo. O tempo, custos, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos, aquisições, partes interessadas. Então, essas áreas é o que deve integrar um projeto. De repente, assim, a gente, meu Deus, quantas partes, né? Quantas áreas que a gente precisa gerir dentro de um projeto, porque todas essas áreas são gestionadas, tá? São geridas por algumas pessoas, por uma, por duas, por várias, enfim, né? Elas são áreas que precisam estar, né, integradas num projeto. De repente, algum projeto é pequeno, ele não precisa ter todas essas, né, essas áreas de conhecimento separadas, a gente agrupa elas. Ou de repente, algum projeto é muito grande, a gente aumenta também algumas áreas de conhecimento também. Isso pode acontecer também, tá, pessoal? As características, então, de um projeto é de administração própria, tarefas interdependentes, utiliza vários recursos, tempo específico, possui objetivo claro, possui grau de incerteza, porque a gente não sabe se vai dar certo ou não, possui um patrocinador, que pode ser o próprio proprietário da empresa, pode ser os stakeholders, né, sponsors, também chamado, que podem patrocinar o nosso projeto, o projeto da nossa empresa. E resultado único e inédito. Então, essas são as características do projeto. Aqui eu fiz resumidamente 4 etapas do planejamento de um projeto, que é início do projeto, chamado-se de iniciação, organização e preparação, que é o planejamento, a execução do trabalho, que é a realização, e o encerramento do projeto. Ciclo de vida de um projeto.
como é que é o ciclo dele? Bem resumidamente aqui. Ele inicia, né? Como todo processo, ele tem que iniciar, ele tem que ser planejado, tem que ser executado, ser controlado para ver se está dentro das normas e ser finalizado. Então, essas são as etapas de um ciclo de projeto. Aqui, pessoal, quis passar esse esquema para vocês, que é bem importante aqui um tópico deles. Todas as etapas do projeto são muito importantes para o bom êxito, né, dele. Mas aqui, no terceiro item ali, onde fala gestão de escopo, gestão de tempo, gestão de custos, ele é chamado também de tríplice restrição ou triângulo de ferro. Vocês vão escutar bastante falar nesses termos. Então, vocês já sabem que quando se falar disso, nesse triângulo, é referente gestão de escopo, que é objetivos, gestão de tempo e custos dentro do projeto. Aqui, pessoal, PMBOK. O que seria isso? Né? São guias, né? São metodologias, são um conjunto de informações com as melhores práticas em gestão de projetos elaboradas por um grupo de pessoas ou entidades que ficaram conhecidas como boas práticas em gestão de projetos. Aqui tem outros guias, né, que a professora citou, mas eu escolhi ali o PMBOK, que é o mais conhecido, mais utilizado, né, no mundo todo. O que ele é? Ele é um guia para o conjunto de conhecimentos e de gerenciamento de projetos. É um divisor de águas. É uma padronização que identifica e conceitua processos, áreas de conhecimento, ferramental e técnicas. Então, ele é muito utilizado. De repente, vocês não têm, né, nunca escutaram falar muito em projetos que tem todas essas etapas a serem, né, digamos, realizadas para o bom êxito dele. De repente, muitas empresas fazem diversos projetos, mas não tem, às vezes, noção, né, de que precisa seguir essas metodologias. E tem comprovação que ela é muito bem vista né, por quem utiliza, porque os resultados são muito bons, são excelentes praticamente, né, para a empresa que utiliza essa gestão de projetos, né, que utiliza todas, que segue esses guias, que segue todos os passos para o bom andamento, né, do novo projeto, né, que a empresa adotou. O PMO, então, é um corpo ou entidade organizacional, departamento, a qual são atribuídas várias responsabilidades relacionadas ao gerenciamento centralizado e coordenado dos projetos. Os tipos mais comuns de PMOs que encontramos nas empresas são escritório de projetos autônomo, escritório de projetos departamental ou de suporte, escritório de projetos corporativo. Então, aqui, pessoal, o PMO é um departamento no qual ele pode ser, digamos, montado lá dentro do nosso projeto. Quando a demanda é muito grande, né, um projeto muito grande, como o exemplo ali, a situação geradora, né, que a professora nos colocou, né, sobre o Rock in Rio, que realmente ele requer um grande número de profissionais envolvidos e, né, precisa desse projeto, desse corpo, desse departamento para, digamos, para administrar, né, todo esse projeto, né, que é bem complexo, bem amplo. Aqui, gente, outro tema da nossa aula 1, sobre o sucesso e fracasso de um projeto. O que pode, né, garantir um sucesso de um projeto? O conceito tradicional de sucesso em um projeto controla o escopo, o tempo e o custo, a tripla restrição, o triângulo de ferro. Novamente aí, gente. Fazer as tarefas de forma que a empresa entregue um produto como foi pensado, escopo, no prazo compromissado, tempo e dentro do orçamento previsto, custo. Então, isso diz muito sobre o sucesso de um projeto. Fracasso agora. Falha de comunicação, desistência do produto, qualidade não atendida, falta de patrocinador, erro de planejamento, falta de engajamento da equipe. Então, esses são alguns tópicos sobre fracasso em um projeto. Agora, pessoal, vamos passar para a aula 2. Lembrando que eu estou fazendo bem um resumo, bem resumido, dessas aulas aqui, né? Que aconselho a vocês assistirem. Essa disciplina ela é bem complexa, tem bastante, né, metodologia, enfim,
assistam mesmo, né, que a professora poderá, né, sanar as dúvidas. Também estou aqui para isso, tá, gente? Gerenciamento de escopo, tempo e custos. Então, vamos falar sobre aquela tríplice, né, que a gente conversou, né, aquele triângulo ali que a gente conversou com vocês. Então, o que é escopo? Nos projetos, podemos dividir o escopo em duas partes: escopo do produto e escopo do projeto. O escopo do produto é o que se faz no projeto para atender às necessidades do cliente. É definido como as características e funcionalidades que o produto final do projeto deve apresentar, tais como definições, especificações, medidas e cores. Já o escopo do projeto refere-se ao como. É o trabalho que deve ser realizado para entregar um produto ou serviço, com as características e funções especificadas, envolvendo planos, modelos de gestão, técnicas e controles utilizados para conduzir os recursos do projeto, para entregar o produto esperado. O escopo do projeto traz uma descrição de como se faz para atingir o objetivo do projeto, que é o produto a ser entregue. Vamos lá. Agora sobre EAP. É uma estrutura analítica do projeto. A EAP é a decomposição do trabalho necessário para a realização de um projeto em pacotes de trabalhos menores, organizados de cima para baixo e hierarquicamente, não necessariamente na ordem exata, mas da melhor possível. A EAP consegue juntar em um único documento escopo, tempo e custo. Não apenas reúne, mas facilita um planejamento mais adequado dessas áreas. Aqui vamos ver agora um modelinho de EAP. Ele parece um organograma, né? Aqui foi colocado um exemplo de uma construção de uma casa. Né? O que precisa ser feito primeiro? A fundação. São divididos em etapas aqui. Fundação, pavimento, térreo e cobertura. Então, sem uma etapa ser terminada, a outra não pode começar. Como a fundação, a gente não pode passar para o pavimento térreo se a parte da fundação, né, o piso, o beltrame, a escavação não forem feitas primeiro. E assim a gente vai por diante, tá? Essa seria o modelinho de uma EAP. Agora, outro tema ali sobre, quando é falado na aula, é sobre a gestão do tempo. Etapas do gerenciamento do tempo. Então, o tempo é definições das atividades, sequenciar atividades, estimativa de recurso de atividades, estimativa de duração de atividades, desenvolvimento do cronograma, controle do cronograma. Então, gerenciamento do tempo, o próprio nome já diz, né? Nós temos que fazer o gerenciamento de que etapa aquela, né, do projeto está, né? No período de tempo, né, se ele está dentro do tempo certo, né, do tempo estimado, está dentro do cronograma e tudo mais, tá, gente? Essa é a gestão do tempo. Diagrama de Hayden. As datas de início mais cedo, início mais tarde. As datas de término mais cedo e término mais tarde. Com as informações de início e término, conseguimos calcular as folgas do projeto. Esse é um diagrama que também pode ser realizado para fazer a gestão do tempo. A viabilidade financeira. Aqui a gente viu um pouquinho sobre isso lá no empreendedorismo. Aqui eu vou colocar só essa tela aqui sobre viabilidade financeira. Normalmente não é solicitado muito nas provas, mas enfim, gente, é só um resuminho, tá? Mas para aprofundar o conhecimento sobre elas, é necessário ler o livro, né? Assistir bem a teleaula, que a professora explica bem corretamente como cada um, né, desses 3 indicadores ajudam, né, no projeto. Para sabermos se um projeto é viável financeiramente, existem 3 indicadores básicos que são muito utilizados nessa mensuração, que é o payback simples, o valor presente líquido, VPL, e a taxa interna de retorno, TIR. Tá, gente? Gestão de custos do projeto, então. Etapas do gerenciamento de custos. Então, é planejar o gerenciamento de custos, estimar os custos, definir o orçamento e controlar os custos. Simples, né? Não é bem assim, né, gente? A gente sabe que, né,
né, voltando ao exemplo lá da nossa casa, for fazer uma reforma, a gente sabe que não é fácil, que, né, a gente, né, seguidamente a gente costuma escutar que, eu, né, fiz um projeto para gastar um valor X e gastei mais. Por quê? Porque a gente não conseguiu fazer essa gestão do projeto adequadamente, a gente não seguiu as etapas. Se eu digo que eu vou comprar, né, 20 metros de areia, tem que estar dentro lá do meu projeto que eu vou conseguir, que para aquilo que eu vou construir, que eu preciso, vai aqueles 20 metros de areia, vai aqueles 20, né, saco de cimento, enfim. Né? Então, isso é uma coisa bem complexa, não é fácil, por isso que existem essas etapas lá no projeto, para a gente poder chegar o mais próximo exato possível, né? Para não dar prejuízo lá no final do projeto. Bom, gente, então aqui, finalizando então a nossa aula 2, nós vamos passar para a correção da aula atividade 2, tá, gente? Vamos lá, aula atividade 2. Questão 1. Vou pôr aqui já a resposta, o escopo, né? É a parte do planejamento que envolve determinar e documentar uma lista de objetivos específicos, objetivos, entregas, tarefas, custos e prazos. Assinale a alternativa correta que preenche a lacuna corretamente. Então, pessoal, o escopo, a letra A. 2. O plano de gerenciamento do tempo visa organizar as atividades, inserindo a sequência delas e determinando seus prazos, o que será visualizado através de um cronograma do projeto. Frente ao texto exposto e seus conhecimentos adquiridos em aula, analise as colunas abaixo. Coluna 1, cronograma. A. B, atividade predecessora. C, atividade sucessora. D, diagrama de rede. Coluna 2, maneira organizada de preparar o produto final, atividade posterior, atividade anterior. Desenho de todas as atividades que precisam ser realizadas e suas interrelações. Assinale a alternativa que liga a coluna 1 com a coluna 2 corretamente. Vamos ver quem acertou, então. Acertou quem respondeu a letra C. Então, o cronograma é a maneira organizada de preparar o produto final. Atividade predecessora, atividade anterior, atividade sucessora, atividade posterior. O diagrama de rede, desenho de todas as atividades que precisam ser realizadas e suas interrelações. Então, a resposta certa é a letra C. Questão 3. Analise atentamente ao enxerto abaixo acerca das análises de viabilidade. É a análise mais conhecida e utilizada em projetos. Tem o objetivo de verificar se o projeto atende às exigências de lucratividade dos sponsors, investidores internos ou externos, para que eles decidam se deve investir ou não no empreendimento apresentado. Esse tipo de análise estuda diferentes tipos de investimento, para certificar se o projeto tem a capacidade de pagar possíveis empréstimos utilizados, bem como mede se o projeto será rentável. A qual análise de texto se refere? A. Análise sustentável. B. Análise sociocultural. C. Análise socioambiental. Análise econômico-estrutural. E. Análise econômico-financeira. Qual que vocês acham que é? Letra A. Análise econômica financeira. E a mais conhecida, é a letra E. A letra E, análise econômica financeira, é a mais conhecida e utilizada em projetos, tendo o objetivo de verificar se o projeto atende às exigências de lucratividade dos sponsors, investidores internos ou externos, para que eles decidam se devem investir ou não no empreendimento apresentado. Esse tipo de análise estuda diferentes tipos de investimento, para certificar se o projeto tem a capacidade de pagar possíveis empréstimos utilizados, bem como mede se o projeto será rentável. Então, a letra E, a questão 4. Desculpa, questão 3. Questão 4. Os custos ou investimentos em projetos são uma das principais restrições que as empresas encontram para alavancar seus negócios.
Por que a gestão dos custos é importante para a organização? Assinale a alternativa correta. O gabarito, a correta é a letra D. Por quê? Porque a sua gestão é importante para garantir que os desvios junto ao orçamento inicial não ocorrerão ou serão controlados para que o negócio seja viável. Então, a letra D, a sua gestão é importante para garantir os desvios junto ao orçamento inicial não ocorrerão, né? Ou serão controlados para que o negócio seja viável. Isso aí, tá, gente? Questão 4, a letra D. Pessoal, agora aqui eu vou falar sobre umas informações gerais sobre a turma. E uma delas que aconteceu, acho que foi a partir da data de ontem, que é uma trilha de carreira. Quem já entrou no seu ambiente virtual deve ter percebido, logo que coloca o seu login e a senha, ao lado de onde vocês clicam para entrar no curso de vocês, tem essa trilha de carreira. O que ela é? Elas são cursos ofertados pela Unopar gratuitamente. E o bacana disso é que vocês podem computar as horas, né? No máximo 40 horas, que elas já vão valer lá para as ACO de vocês. A ACO é atividades complementares obrigatórias, né? Que como eu expliquei lá em algumas aulas passadas para vocês. Então aproveite, gente, esses cursos estão gratuitos durante só as semanas, né, de quarentena. Então vão lá, escolham um curso de vocês. Eu não tenho o acesso para ver que cursos são, mas né, procurem pegar da área de vocês de gestão, né, das gestões, enfim, né, para vocês garantir essas 40 horas. Parece que os cursos valem 20 horas cada, tá? Mas leiam lá essas especificações de cada curso bem certinho, o que diz. Tá? Então, aproveite mais essa oportunidade que a Unopar está ofertando a vocês. Pense que o curso de vocês, a grande maioria, é 80 horas. Aí já estão ofertando gratuitamente a metade das horas. Então, façam mesmo, tá, pessoal? Gente, eu fico por aqui, então. Né? Estou lá no WhatsApp à disposição, no privado, querem conversar, querem ligar. Né? Espero que já tenha dado início ao processo do portfólio de vocês. Estou à disposição para qualquer dúvida. Tá, pessoal? Então, até logo, até a próxima aula e fiquem com Deus.